O 17º é: saiba que o autor do livro de Apocalipse é Jesus. No versículo 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então Jesus é o autor do livro e não João. Esse livro, ele aconteceu, ele chegou até nós de uma maneira muito diferente. João não sentou e foi inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, e escreveu o livro. Não foi assim. João teve uma experiência. Ele foi arrebatado ao céu e, chegando lá, ele estava vendo as coisas acontecendo. As coisas... ele estava no ambiente das coisas. Ele não teve uma visão como tiveram os profetas do Antigo Testamento que viam algo. João foi levado para o céu. E se não bastasse isso, o Senhor colocou um anjo ao seu lado para orientá-lo à medida que as coisas começavam a ser mostradas. Ele literalmente viu as cenas futuras. João viu as coisas acontecendo. Então, ele viu coisas que foram registradas, coisas literais, e nós devemos considerar isto. Não são coisas simbólicas. O livro de Apocalipse até usa uma linguagem simbólica, mas nos fala de coisas reais, cenas futuras, as coisas que em breve devem acontecer. Se nós não enxergarmos desta forma, o livro perde o seu valor, porque ele se contradiz aí. Deus diz que vai nos mostrar as coisas que vão acontecer, e aí quando ele mostra as coisas, nós pensamos que aquilo que ele está mostrando não vai acontecer. Ué, como é isso? Estamos então em conflito, e na verdade não há conflito nenhum. O Senhor, de fato, através do livro de Apocalipse, nos mostra as coisas que vão inevitavelmente acontecer. Então o autor do livro é Jesus. Então tudo que diz respeito ao livro, a forma como ele foi escrito por João, teve a mão do Senhor. Por isso que ele é um livro tão diferente. Ele tem coisas simbólicas, sim, ele tem simbologias no livro, mas ele é uma linguagem simbólica. Os eventos mesmo que vão acontecer, que são relatados, não são simbólicos, mas ele usa uma linguagem simbólica, como por exemplo o capítulo 12. Capítulo 12 de Apocalipse, a mulher grávida. A mulher grávida é uma figura, e ela tem um papel central no livro, esta figura. Esse capítulo 12, ele traça uma espécie de mapa para que saibamos o que acontecerá com os remidos, com os filhos de Deus, tanto aqueles que estão no paraíso, quanto aqueles que estão sobre a face da terra durante o tempo do juízo. Então, desde o primeiro versículo até o final do capítulo 12, é uma linguagem simbólica para nos mostrar o que acontece com os filhos de Deus durante o tempo do juízo. Eu estou preparando um vídeo, vai demorar um pouquinho ainda, tá? Não está pronto, mas vai demorar uns dias, para explicar o capítulo 12. Então eu vou explicar direitinho o que o Senhor quer dizer nesse capítulo 12. Se nós não entendermos o capítulo 12 de Apocalipse, nós teremos uma grande dificuldade de entender a cronologia do livro. Alguém vai me perguntar como é que você conseguiu colocar no livro 24 Extraordinários Eventos uma cronologia, e como pode saber que essa cronologia está correta? Porque o capítulo 12 do livro de Apocalipse nos mostra uma cronologia do que acontece com os filhos de Deus no tempo do juízo. Então, conhecendo e entendendo o capítulo 12 e o restante do livro de Apocalipse, as coisas que são mostradas, nós conseguimos chegar à conclusão correta em relação a uma cronologia bíblica dos eventos finais. Se nós não entendermos o capítulo 12 do livro de Apocalipse, nós não entendemos absolutamente nada sobre cronologia. Diga-se de passagem, como é que nós podemos falar das coisas que vão acontecer com propriedade, com segurança, se nós não entendemos todo o livro? Não é possível. Falarmos de um versículo, de outro, e montarmos um esquema pegando um e outro versículo da Bíblia, até pode ser feito, mas sempre vai ter um buraco ali. Sempre vai ter alguma coisa que não vai se encaixar. Agora, quando nós consideramos o que está escrito no livro de Apocalipse, partimos dele, colocamos ele como base,
Base, não que ele seja o principal. Não há principal na Bíblia. Nós não podemos dizer assim, isso aqui é o principal. Não tem. É como um quebra-cabeça. Tem peça principal num quebra-cabeça? Não tem. Todas as peças têm valor. Todas são importantes. Então, as profecias de Daniel, de Isaías, de Malaquias, de Zacarias, tudo que foi mostrado em Joel, tudo que foi mostrado em Mateus, Marcos e Lucas, todas as coisas que apontam para as coisas que vão acontecer, as epístolas do apóstolo Paulo, carta aos Tessalonicenses, a carta aos Coríntios, onde Paulo fala da primeira ressurreição, todos esses escritos bíblicos se encaixam perfeitamente e de maneira harmoniosa, como se fosse um relato só. E o livro de Apocalipse, então, é a base de todo o conhecimento das coisas que vão acontecer. Por isso que o primeiro versículo começa dizendo: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Porque Deus precisou entregar esta revelação para mostrar as coisas que devem acontecer, se os outros escritos já existiam, as cartas dos profetas já existiam, tudo já existia, tudo já estava ali. Então por quê? Por esta razão. Porque o livro de Apocalipse era, digamos assim, a base, o pano de fundo das profecias. É aquela parte lá do fundo onde você começa a pintar o quadro, né? O livro de Apocalipse. Sem o livro de Apocalipse não há como entender. Que Deus nos abençoe